Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre os anelídeos e sobre os moluscos, continuando ainda no grupo dos invertebrados. Os anelídeos, eles são vermes que apresentam um corpo segmentado. Eles representam a respiração cutânea. O que seria isso? A troca de gases dele, de gás carbônico e oxigênio, acontece através da pele. A maioria deles vive em ambiente aquático e terrestre úmido, tá? Eu coloquei aqui alguns representantes de anelídeos para vocês. Então, percebam aqui que eles apresentam esse corpo segmentado em cerdas, ok? A estrutura dos anelídeos, ela é a seguinte. Aqui nessa região, eles apresentam a boca e no final o ânus. Isso marca o sistema digestório, tá? Apresentam aqui diversas cavidades, que são os corações. Então, eles apresentam mais do que um coração, vasos sanguíneos e o clitério, que é a estrutura de reprodução desses animais. Os anelídeos, eles podem ser classificados em 3 tipos, de acordo com a sua presença e quantidades de cerdas, e também através da sua locomoção e fixação. Os oligoquetas são aqueles que apresentam poucas cerdas, os poliquetos são aqueles que apresentam várias cerdas e os hirudíneos são aqueles que não apresentam cerdas. Então, trouxe aqui um representante de cada para vocês. Então, o primeiro aqui, à esquerda, é um oligoqueto. O segundo, um poliqueto, apresenta várias cerdas, apresenta várias ramificações aqui na sua estrutura. E aqui os hirudíneos que não apresentam as cerdas. As cerdas é esse corpo segmentado aqui, tá vendo que tem um tracejado? Então, essas cerdas, elas ajudam aí na locomoção e na fixação desses animais. Bom, agora falando um pouquinho de cada grupo. Os oligoquetas, eles são representados principalmente pelas minhocas. As minhocas, elas são dentritívoras. Isso significa dizer que elas se alimentam de plantas e de restos de animais, são decompositoras. E uma coisa bem interessante que as minhocas apresentam é a capacidade de realizar humus. O humus, ele é produzido pelo resto da digestão das minhocas e ele é um material escuro, rico em nutrientes, que serve como adubo, tá? Então, coloquei aqui, ó, para vocês a representação das minhocas e aqui o humus, que é esse material aqui mais escuro que nós conseguimos utilizar de adubo. As minhocas, elas são hermafroditas, elas fazem a sua reprodução através do clitelo e é uma reprodução sexuada, tá? Por mais que ela seja hermafrodita, ela precisa de outra minhoca e ela vai grudar ali o seu clitério uma à outra para conseguir fazer a reprodução sexuada. As minhocas, elas são de grande contribuição para os seres humanos, porque além de servir como alimentos para outros animais, por exemplo, na pesca esportiva, elas também fazem galerias subterrâneas. O que seria isso? Elas fazem aqui, ó, caminhos no solo por onde ela passa. Isso promove uma aeração do solo, que é uma maior quantidade de oxigênio para esse solo, tornando esse solo mais fértil, além também de produzir o humus que nós podemos utilizar para adubo em plantações. Já os policletas, eles são de maioria marinhos, eles podem ser fixos ou móveis e eles possuem olhos e tentáculos, tá? Eles apresentam aqui, ó, grande parte do seu corpo várias cerdas e a maioria vive no mar. Aqui é uma foto de microscopia eletrônica, tá? Pra gente conseguir ver eles bem de pertinho através do microscópio. Eles possuem sexos separados e os gametas são liberados na água. Então, olha eles aqui dentro da água, parece até colônias de corais, tá? Mas não são do grupo dos anelídeos, esses animais. E eles possuem olhos, ó, e tentáculos também, tá? Esses aqui são os tentáculos deles, ó. Tem aqui em formato de gancho, de cerda. Então, eles apresentam diversas cores
e diversos formatos. E os irudinhos são as sanguessugas. As sanguessugas, elas são parasitas. Elas apresentam ventosas que são capazes de se alimentar de sangue. Então, apresentam uma ventosa aqui e uma outra ventosa aqui nessa região. A maioria vive em água doce e ela é hermafrodita. Então, ela precisa ali fazer a sua reprodução sexuada com uma outra sanguessuga. A sanguessuga, ela foi, na verdade, bastante utilizada pela ciência anteriormente, nos outros séculos, porque ela produz 3 substâncias bem importantes, que é anticoagulante, ela é anestésica e anti-inflamatória. O que significa dizer isso? Anticoagulante fala que é anti-coagulação, então ela não deixa ali o sangue coagular. Ela possui uma substância anestésica que faz com que a pessoa ou o animal não sinta dor, e ela é anti-inflamatória, então ela faz com que não ocorra ali os processos de inflamação. Então, antigamente, pela ciência, pela área da saúde, ela era bastante utilizada em alguns casos em que eles acreditavam que a pessoa estava com o sangue contaminado ou que a sanguessuga poderia ajudar ali em algum processo de inflamação, tá? Hoje em dia não é utilizada, ok? Bom, pessoal, e outro grupo dos invertebrados são os moluscos. Os moluscos, eles apresentam o ambiente aquático ou terrestre úmido, e eles podem ser sem concha, com concha interna ou com concha externa. Então, trouxe aqui a representação de vários animais do grupo dos moluscos, tá? A estrutura deles é dividida em 3 partes. A cabeça, que é essa parte aqui que está apresentada na frente da imagem, onde tem os órgãos sensoriais, representados aqui pelos tentáculos, e tem a boca, ok? O pé, que é essa parte inferior, que apresenta a estrutura muscular e de locomoção, e a massa ou saco visceral, que apresentam os órgãos internos. Então, ele tem estômago, intestino, ânus, ok? Essa é a estrutura dos moluscos. Os moluscos, eles podem ser divididos aí também em 3 grupos. Os gastrópodes, que apresentam a concha espiral e também podem ser chamados de univalvos. Os bivalvos, que apresentam a concha dividida aqui, ó, em 2 partes, que são grudadas entre si. E os cefalópodes, que são aqueles que apresentam os tentáculos, ok? Começando a falar um pouquinho sobre o grupo dos gastrópodes. Os seus representantes principais são o caramujo, o caracol e a lesma. Eles se apresentam aqui, ó, pés rastejantes, e percebam que a lesma, ela não possui uma concha, ok? Mas o caramujo e o caracol apresentam. A maioria desses animais é herbívora e eles apresentam a rádula. A rádula é uma estrutura aqui do sistema digestório que fica presente na boca e é como se fosse uma cerda que eles possuem aqui para fazer a raspagem daquele alimento e conseguir absorver, assim, pedaços daquela folha, ok? A respiração deles pode ser de 2 formas. Braquial, se eles estiverem em regiões mais úmidas, e pulmonar, se eles estiverem aqui em ambiente terrestre, tá? Eles são hermafroditas, então eles fazem a sua reprodução ali, sexuada, e depositam ovos para conseguir se reproduzir. Já os bivalves são representados pelos grupos das conchas e dos mariscos. Eles também apresentam pés rastejantes e são considerados animais filtradores. Eles vivem todos em ambiente marinho, tá? Eles são filtradores igual as esponjas, então eles conseguem absorver ali o seu alimento através das correntes de ar. De água, perdão. A sua respiração é braquial, através de brânquias, por causa do ambiente marinho. O sexo deles, nesse caso, é separado. E eles liberam gametas na água para encontrar o outro marisco ou a outra concha para conseguir fazer essa reprodução. E eles apresentam um desenvolvimento larval. Então, significa que primeiro eles formam uma larva, depois eles formam a sua fase adulta, tá? Os bivalvos, eles são bastante conhecidos pela formação de pérolas. Então, ó,
A pérola, ela fica aqui dentro da concha e ela é produzida quando entra um corpo estranho ou um grão de areia. É um sistema de defesa ali da concha, tá? E nós, seres humanos, utilizamos essa pérola para produzir colares, utilizar como joias, e também a gente utiliza esses animais bastante na culinária, tá? E os cefalópodes, que são representados pelos polvos, lulas e náutilos. Eles apresentam seus pés em formato de tentáculos, e esses tentáculos podem ser diversos, chegando até 8 ou até 60, como o caso dos náutilos, tá? Esses animais, eles são carnívoros, então eles se alimentam de outros pequenos seres vivos que vivem ali no ambiente marinho, tá? Sua respiração é branquial, eles respiram através de brânquias, e eles possuem os sexos separados, então a sua reprodução é sexuada, e eles depositam seus ovos no substrato para esse ovo conseguir desempenhar a sua função. Uma coisa bastante interessante de cefalópodes é que quando eles se sentem ameaçados, eles liberam um jato de tinta, e esse jato de tinta, ele favorece ali a não predação desses animais. Então, esses animais conseguem ali liberar esse jato de tinta, deixando a água turva, onde o seu predador não vai conseguir enxergá-los, e fugir e se esconder. E eles também conseguem se camuflar. Então, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui nessa imagem, tá vendo aqui que tem uma coloração um pouquinho diferente do resto? Esse aqui é um polvo, ó. Ele tá escondido aqui nesse local. Então, eles conseguem se camuflar para se proteger e também jogar o jato de tinta. Pessoal, vou deixar para vocês fazerem os exercícios da página 310, 312 e 315, tá? Vou disponibilizar o gabarito na sexta-feira, do dia 28. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta, sugestão, podem me mandar no binóculo ou então também no chat do Schools. Um beijo para vocês e até a próxima aula.